último programa nós começamos uma mensagem sobre a decepção do rei Salomão. Eclesiastes 12, versos 13 a 14, o rei Salomão disse: De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. Por que Salomão, na sua velhice, se afastou de Deus? Infelizmente, pelas mesmas razões que você e eu podemos nos afastar de Deus também, e alguns até já se afastaram. Salomão amou o mundo. E a Bíblia diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, que era sua única esposa legítima, e essas mulheres estrangeiras perverteram o coração do rei. O rei Salomão se associou com várias religiões através de casamentos estrangeiros. Ele não conseguiu conviver apenas com sua nação Israel, ele queria experimentar a alegria e o prazer de outros povos também. A Bíblia diz: não ameis o mundo. E aquele que ama o mundo, juntamente com o mundo, vai passar. Mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. O mundo é inimigo de Deus. Deus disse que as mulheres iriam perverter o coração do rei. Na verdade, as nações que aquelas mulheres representavam iriam perverter o coração do rei. E esta palavra perverter é o mesmo que esticar, é o mesmo que dobrar. E quando nós nos associamos com este mundo, quer seja através do lazer, quer seja através das nossas amizades, quer seja através das nossas atividades, nós estamos esticando ou dobrando nosso coração e abrindo as portas para as coisas do mundo, e nos afastando cada vez mais do nosso Senhor e do nosso Deus. O mundo é inimigo de Deus, e o mundo se torna um substituto de Deus. Aos poucos, nós estamos dando lugar para o mundo, e o mundo está tomando o lugar que era de Deus. Nós lemos a respeito de Salomão em 1 Reis, capítulo 11, no versículo 5. Porque Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e Milcom, a abominação dos Amonitas. Astarote era deusa da guerra, apesar que o reino de Salomão era reino de paz. Ele achou que precisava dela para vencer batalhas que não aconteciam. Milcom, ou Moloque, era considerado o grande rei dos Amonitas, e Deus foi substituído por ele na vida do rei Salomão. Meu amado ouvinte, tudo que substitui Deus em nossas vidas é a idolatria. E o mundo é o maior Deus que existe na vida dos homens. Talvez você não seja culpado de se dobrar diante de uma estátua de escultura. Talvez você não seja culpado de considerar homens como deuses. Mas se o mundo está tomando o lugar de Deus em sua vida, você é tão idólatra quanto aquele índio que adora o pau e a pedra. Foi isto que aconteceu com Demas, companheiro de Paulo em suas viagens missionárias. Em 2 Timóteo 4,10, Paulo disse: porque Demas me desamparou, amando o presente século. E o presente século é o mundo, e o que o mundo tem para oferecer. Será que você, amado ouvinte, também não está abandonando a igreja, a casa de Deus, a Bíblia, a palavra de Deus, por causa das coisas deste mundo? Conta-se a lenda de um marajá muito rico que quis presentear um servo. Ele chamou o servo, fez as honrarias e lhe deu como presente um enorme elefante branco. O animal, além de raro, era muito grande e chamava a atenção de todos que passavam por ele. O servo, humilde e obediente, ficou lisonjeado com aquela oferta. Mas, com o passar do tempo, não conseguiu alimentar o grande elefante branco e acomodá-lo, porque ele era muito grande. Também não podia dá-lo a ninguém, pois se tratava de um presente de rei que não podia ser desfeito.
Meu amado ouvinte, o mundo deu para Salomão, não foi só um, mas 1000 elefantes brancos, 700 esposas e 300 concubinas, que causaram a queda do rei e de toda a sua casa. O mundo deseja lhe dar um elefante branco também, meu amado ouvinte. A princípio você achará o presente maravilhoso, mas depois vai descobrir que é dispendioso e difícil de carregar. Assim como Salomão, muitos crentes estão enamorados com este mundo, porém o mundo é inimigo de Deus e um pobre substituto. Portanto, Salomão, ele abandonou a Deus porque ele amou este mundo. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há, diz a palavra de Deus. O mundo é inimigo de Deus e substituto de Deus. Em segundo lugar, Salomão abandonou a Deus. No versículo 6, assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Se alguém perguntasse, Salomão diria que não havia abandonado a Deus. Você já percebeu? Nós estamos distantes de Deus, frios espiritualmente, mas negamos admitir que estamos distantes de Deus e que abandonamos a Deus? Salomão diria que estava apenas conhecendo outras opiniões. Quantos já ouviram essa desculpa? Não, eu não estou abandonando a igreja, eu estou apenas conhecendo outras opiniões. Olha, você não precisa conhecer outras opiniões quando já conhece a opinião de Deus. Salomão não perseverou em seguir ao Senhor. Significa que ele não foi até o fim. Ele nunca falou mal de Jeová, ele nunca negou a lei de Moisés, mas ele aceitou outros dogmas. Eis aqui o grande perigo. Há igrejas que não negaram a palavra de Deus, a palavra escrita, mas estão aceitando outros dogmas que não estão de acordo com a palavra escrita. Abandonar é o mesmo que ficar dividido. Se você está dividido hoje entre Deus e o mundo, você já abandonou a Deus. Verso 9 diz, pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto desviara o seu coração do Senhor Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. Mais uma vez, a palavra desviara, aqui no versículo 9, significa esticar, dobrar o coração. Salomão jamais iria se esquecer de Deus, que 2 vezes lhe aparecera, mas ele estava dividido entre 2 amores. Isto é o mesmo que abandonar. Jesus disse em Lucas 16:13, nenhum servo pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Salomão, ele deve ter pensado, eu tenho a religião certa, mas o importante é que minhas esposas tenham fé, ainda que em outros deuses. Faltou para Salomão convicção, porque Deus não é um Deus de confusão. O Código de Honra da Academia Militar Americana diz o seguinte, um cadete não mente, um cadete não cola, um cadete não rouba e um cadete não tolera quem faz essas coisas. Salomão não adorava falsos deuses, mas tolerava quem o fazia. E na sua velhice, ele começou a fazer o mesmo. Pode ter certeza, você não fuma, não bebe, mas tolera as pessoas que o fazem. Você não rouba, não adultera, mas tolera as pessoas que fazem essas coisas. Cuidado! Na sua velhice, você pode começar a fazer o mesmo. O Filho de Deus, ele não pode ficar dividido, pois eventualmente ele vai escolher o lado errado. Abandonar é ficar dividido e abandonar é desobedecer. Se você está dividido e desobedecendo a Deus, logo já o abandonou. Verso 10 diz, e acerca deste assunto lhe tinha dado ordem, que não seguisse a outros deuses, porém não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Quando nós desobedecemos a Deus, estamos mais longe dele do que o céu está da terra. Isto significa que não temos proteção e nem a presença de Deus. Quando um crente sabe que está distante de Deus, que está dividido, que está desobedecendo, é melhor que não saia para a guerra,
como a nação de Israel, que foi lutar contra a pequena nação de Ai, e o povo de Israel, apesar de maior em números, o povo de Israel perdeu aquela batalha porque o Senhor não estava com o povo. O homem mais sábio do mundo tornou-se o maior idólatra, porque se afastou da presença de Deus. Sua sabedoria tornou-se loucura, sua inteligência em estupidez, e sua alegria em tristeza de alma. Salomão morreu entediado. As ordens de Deus, irmãos, são para o nosso bem e para a nossa proteção. Sabe, enquanto eu estou dando esta lição, eu fico pensando, como é fácil, né? Escolher o caminho errado. Como é fácil ficar dividido e eventualmente desobedecer a Deus. Como precisamos orar e vigiar, porque ainda que o espírito esteja pronto, a carne é realmente muito fraca. E se o rei Salomão, cheio de sabedoria, caiu, como eu e você precisamos ter cuidado. A diferença entre nós não temos a sabedoria do rei Salomão, talvez, mas nós temos o Espírito Santo que habita em nós. E Salomão não tinha isso. O Espírito Santo estava sobre ele em ocasiões especiais, mas o Espírito Santo está continuamente sobre nós, porque nós estamos vivendo a época da graça, a época da igreja. De qualquer forma, temos que dizer abertamente para o nosso Deus que não queremos amar este mundo e que não queremos decepcioná-lo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Você acabou de ouvir mais um programa do Templo Batista Maranata, de Ribeirão Preto, Goiânia, Londrina e Aparecida de Goiânia. Muito obrigado, Pastor Rômulo, por mais este